Eu já ouvi pessoas perguntarem, questionarem, dizendo o seguinte: ah, Deus criou Satanás, Deus é responsável pelas doenças, pelas inundações, os terremotos e tanta coisa horrível que acontece no mundo. Pois agora você vai saber a verdade sobre a origem do mal aqui na palavra de Deus. Apocalipse 5, verso 11 diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. A palavra de Deus diz que Deus criou os anjos, e os anjos foram criados antes dos seres humanos. E de acordo com esse texto, Deus criou milhões e milhões de anjos. Agora, no meio dessa multidão de anjos, a Bíblia menciona a respeito de um anjo que era um dos líderes, e esse anjo começa uma rebelião no céu. Eu quero que você ouça atentamente, não apenas com seu ouvido, mas ouça também com o seu coração o que eu vou mostrar agora. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 14. Eu vou ler alguns versículos e vou parando e explicando para você. Tá bem assim? Veja o 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Ok, paramos aqui. A Bíblia está falando de um anjo que era querubim e que foi ungido. Ungido quer dizer separado para um propósito, para uma atividade específica. Então a Bíblia está falando agora de um desses anjos. Ungido, querubim, separado. E o verso 14 continua: E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse texto mostra que esse querubim ungido, a atividade dele era ao redor do trono de Deus. Era ali, pertinho do trono de Deus. Portanto, estou falando de um anjo que tinha uma posição elevadíssima. Elevadíssima. No verso 14 fala que ele permanecia no monte santo de Deus. Certo? Agora veja o verso 15. O verso 15 é o seguinte: que anjo era esse? O que aconteceu com esse anjo? Nós vamos ler o verso 15 e depois vamos ler o 16 também e talvez o 17. Veja o verso 15, fala assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira é que a Bíblia fala que ele era perfeito, confirmando que tudo que Deus faz é perfeito. Segundo, até que se achou iniquidade em ti. Isso quer dizer que a iniquidade é um mistério. O pecado, a origem do pecado é um mistério. Por isso que a Bíblia fala assim: até que se achou iniquidade em ti. Isso revela que estamos tratando de alguma coisa que é um mistério. O verso 16 fala: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Bom, agora a Bíblia começa a mostrar quais foram as obras e as ações desse querubim ungido, que era bom e tornou-se mal. A Bíblia diz que ele começou a multiplicar o comércio dele. O que é multiplicar o seu próprio comércio? Significa falar mal de Deus e falar bem dele próprio. Então, na verdade, o Lúcifer, ele começou a fazer críticas a Deus. Começou a falar mal de Deus para os anjos e falar bem dele mesmo. Ele dizia mais ou menos assim: Deus não é tudo isso que vocês pensam. Deus não é amor, não. Deus não é bom. Deus é ditador, hein? Deus é bravo, hein? Deus castiga, hein? E ele começou a criar essa situação de dúvida na cabeça dos anjos. E os anjos levaram a sério, porque Lúcifer, ele trabalhava e vivia ali no Monte Santo de Deus. Ou seja, era alguém muito importante perto de Deus. E por isso, diz o verso 16, que ele multiplicou então o seu comércio e encheu o interior dele de violência. Quando ele começou a fazer críticas a Deus, ao caráter de Deus e ao próprio Deus. Olha o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então a Bíblia está falando de um anjo muito bonito. Ele elevou o coração, quer dizer, o seu orgulho, a sua confiança própria, por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem.
Ou seja, a Bíblia está falando que esse anjo começou a criar no céu esse conflito, essa batalha, essa confusão. Começou a surgir um problema. E o Apocalipse mostra exatamente o que aconteceu. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 7, 12, 7. Fala assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. A Bíblia está falando agora que o que houve no céu foi uma guerra, foi uma batalha. Só que uma guerra espiritual, um conflito espiritual, justamente por causa disso. E quando você vai para Isaías, no capítulo 14, isso aqui é impressionante. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Aqui a Bíblia revela qual eram os pensamentos de Lúcifer, qual era o sonho que ele tinha no coração dele. Por que ele fez tudo o que fez? Olha só. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que petulância, não é? Que coisa impressionante, você não acha? Imagina, esse anjo queria ser como Deus. Esse anjo queria ser Deus. Queria elevar o seu trono, queria sentar ali e queria ser adorado como Deus é adorado. Veja que a criatura queria ser como o Criador. Imagina isso. Imagina, meu amigo. Pois é, foi justamente isso que aconteceu. E o que é que Deus fez? Deus expulsou Lúcifer do céu. E quando expulsou Lúcifer do céu, você pode ver aqui, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4, que Deus expulsou Lúcifer do céu, e não somente Lúcifer, expulsou também 1/3 dos anjos. 1/3. Sabe o que significa 1/3? Significa que de cada 3 anjos, 1 ficou do lado de Lúcifer. E não só ficou do lado dele, de cada 3 anjos, 1 virou demônio. A coisa foi séria, muito séria. Bem, e aí? Deus expulsou então do céu. E Lúcifer com 1/3 dos anjos vieram para a terra, caíram aqui. E a primeira coisa que eles fizeram, o Lúcifer e a sua equipe de anjos maus, a primeira coisa que fizeram foi tentar Adão e Eva. Exatamente o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 10. O diabo usou uma cobra, e essa cobra foi o médium, o intermediário, para conversar com a Eva. E usando uma cobra, Satanás enganou a Eva. E, consequentemente, também chegou até o Adão. E o primeiro casal aceitou as propostas do mal. E caiu, e pecou. Então, veja, Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu caíram. E agora, os 2 primeiros seres humanos também caíram no mesmo erro e no mesmo pecado. Consequentemente, a Bíblia diz que o pecado entrou na vida humana, mas entrou de uma maneira terrível. E você sabe quais foram as consequências do pecado? E quais são? É só você olhar um hospital. Veja os hospitais como estão lotados. Vejam as cadeias como estão cheias. Veja, por exemplo, a vida das pessoas, dos casais, das famílias. Veja, as pessoas são infelizes, as pessoas têm conflitos, as pessoas têm doenças, as pessoas têm depressão, têm estresse, têm desejos maus no coração. Veja quanta coisa o pecado trouxe. O pecado trouxe consequências como terremoto, maremoto, tsunamis. O pecado trouxe coisas tão horríveis, tão horríveis. Mas a principal, o mais horrível de todos, é o que diz Gênesis capítulo 3. Diz que o pecado separou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus de tal maneira, que o homem não pôde mais ver a Deus e nem sequer ouvir a voz de Deus. O pecado é tão maligno, tão nojento, tão terrível. E agora, tem solução para esse problema ou não tem? Claro que tem. Eu vou te mostrar qual é a solução. Para isso, eu vou sentar aqui na minha cadeira e quero mostrar a você a solução de Deus para o problema do pecado. Vamos sentar e vamos conversar. Lembre-se que quando eu sento aqui, significa que eu estou na sua casa. Estamos na sua casa, na sala da sua casa, ok? E aí queremos conversar um pouco mais com você. Tá tudo bem? Tudo preparado? Veja só. A Bíblia diz em Romanos 6, 23. Você conhece o texto? Eu vou falar para você.
O Romanos 6,23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual foi a solução de Deus para o problema do pecado? Primeiro detalhe: Deus expulsou Satanás do céu e os anjos maus, e Deus deixou o tempo passar. Sabe por quê? Deus queria que as pessoas vissem quem é Deus e quem é Satanás, o caráter do bem e o caráter do mal. Por isso Deus deixou passar o tempo. Se Deus o matasse, então ficaria configurada e confirmada a acusação de Lúcifer. Porque Lúcifer acusava Deus de assassino, de mau, ditador e tudo isso. Então Deus não o matou, deixou que as pessoas percebessem quem é Deus e quem é Satanás. E aí o que é que Deus fez? Deus veio a essa terra. Isso é espetacular. Deus veio a essa terra e Deus disse o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas eu amo meus filhos, os seres humanos, eu amo tanto, 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 que ao invés dos meus filhos morrerem eternamente, eu vou morrer no lugar deles. Eu vou tomar o lugar deles. E isso o diabo não esperava. O diabo pensava o seguinte: eu vou botar o Adão e a Eva no pecado e vou ficar na esquina, só olhando, dando gargalhadas. E eu quero ver o que Deus vai fazer. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram. Deus tem que matá-los, porque Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Se eles pecassem, eles morreriam. Aí Deus, eles pecaram, vai lá, mata eles agora. O diabo ficou esperando que Deus matasse. E se Deus matasse Adão e Eva, o diabo diria assim: ah, viu só? Como você é assassino? Só porque ele comeu uma fruta, você já matou os dois. Entendeu? E se Deus não matasse Adão e Eva, o diabo diria assim: ah, é? Não vai matar não? Então você não tem palavra. Porque você falou que se eles comessem, eles morreriam. Eles comeram e não morreram. Você entendeu a encruzilhada que o diabo tentou colocar Deus? Foi aí. Só que o diabo não sabia que Deus é tão tremendo, tão extraordinário, que Deus falou o seguinte: ok, então eu vou morrer no lugar do homem. Esse Deus não é brincadeira não. Você viu o que Deus fez? Deus falou assim: ok, então tá bom, eu vou morrer no lugar do homem. E foi aí que Deus colocou em prática o plano que ele já tinha há muito tempo, que é o plano da salvação. E foi por isso que Jesus veio a essa terra, nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz por nós, para nos livrar da morte eterna. E lá no Éden, sabe quem morreu no lugar de Adão e Eva? Um cordeirinho. Aquele cordeirinho já era uma representação de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, eu amo a Jesus, porque Jesus fez por mim algo impressionante. E você também ama Jesus, não ama? Porque ele fez por você algo impressionante. Em breve, Jesus vai voltar e todo o mal será arrancado pela raiz. E Deus vai dar para mim e para você um novo céu e uma nova terra. E o diabo e os anjos maus serão queimados, eliminados com fogo e enxofre. E todo o mal será eliminado. E você e eu, pela graça de Deus, teremos a vida eterna. Não é tremendo isso? Não dá até vontade de chorar? Sim, dá vontade de chorar. Porque Deus é incrível. Você aceita Jesus no seu coração? Você quer realmente viver com Deus e não no pecado com Satanás? Eu creio que sim. Meus parabéns. Então eu vou orar por você. E depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faça mais estudos bíblicos, frequente a igreja. Comece uma vida nova e receba a salvação. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar. Obrigado porque o inimigo já está derrotado, o mal também. E a vitória é nossa. A vitória de Jesus é a nossa vitória. E eu entrego então esta pessoa que ora comigo nas tuas mãos, a família inteira, todos dessa casa, todos desse pequeno grupo, todos dessa classe bíblica. Que cada uma dessas pessoas, juntamente comigo, que nós todos alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.